Comandos aqui no Windows que você precisa conhecer, eu tenho certeza que alguns vão te surpreender, então bora para mais essa aula que está bem interessante. E aqui na minha tela, tudo que nós temos primeiramente é o CMD, prompt de comando básico, padrão. Antes de até começar já a executar comandos nele, eu quero te dar uma dica muito sensacional que eu geralmente utilizo. Você vem aqui no pesquisar, você procura por CMD, botão direito, e aí o que a gente vai fazer? Em vez de só abrir ele assim, que ele vai abrir no modo usuário, a gente pode, por exemplo, pesquisar por CMD, e é dessa forma que abrimos, né, o prompt de comando. A gente vai abrir como administrador. Só que se eu precisar abrir toda vez como administrador, eu tenho que clicar com o botão direito, clicar como executar como administrador e clicar em sim para ele permitir aqui. Como é que a gente faz para que isso seja automático? Botão direito, abrir o local do arquivo, vai clicar com o botão direito aqui, ó, em prompt, aqui em avançado, executar como administrador e dou OK, aplico e OK. Ou seja, toda vez que eu for clicar em prompt de comando, ele automaticamente vai perguntar se eu quero abrir como administrador. Então, o que isso muda? Agora eu consigo, por exemplo, ter todos os privilégios no meu CMD. Então, tudo que eu faço, ele vai aceitar e não vai dar aquele comando acesso negado. Se você está rodando algum comando no CMD e ele dá como acesso negado, é porque você não tem privilégios suficientes. E agora, com o nosso CMD aberto, nós rodaremos alguns comandos. Eu deixei a primeira imagem aqui já para a gente fazer o seguinte, ó. Eu posso entrar dentro das pastas e posso sair dentro das pastas com o CD. O CD que é basicamente também utilizado no Linux. Em outro vídeo nós falaremos só sobre comandos no Windows, no Linux. Uma coisa interessante é que eu posso abrir direto na área de trabalho sem precisar. Eu posso simplesmente digitar aqui, ó, CMD. E aí ele já vai abrir, olha só, CMD na área de trabalho. E aí eu consigo ter acesso a tudo da minha área de trabalho. Então se eu, por exemplo, o primeiro comando inclusive, eu vou até fazer o seguinte, eu vou juntar esse arquivo com o outro, e a gente fala sobre esteganografia em outro momento. Eu vou fazer o seguinte, ó, secreto, e eu vou colocar aqui, vou colocar o WinRAR, adicionar para o arquivo. Eu quero bloquear esse arquivo com uma senha, a senha vai se chamar... Opa, voltei aqui. Assim vai se chamar 123. Vou dar OK e OK. E agora, na minha área de trabalho, eu tenho um arquivo chamado secreto. Ele está aqui, ó, .rar. Tá vendo? O que eu posso fazer? Eu posso colocar esse arquivo dentro da imagem e ninguém vai saber. É o que a gente chama de esteganografia. Para isso, a gente vai jogar o comando copy. Então, eu necessariamente preciso jogar o copy, tá? Para que nós possamos copiar esse arquivo dentro da área de trabalho, tá? Porque ele precisa identificar. Então, por que dentro da área de trabalho? Porque ele precisa identificar onde estão esses arquivos aqui. Então, copy /b, jogo o nome do meu arquivo, tá como eagle.jpg, sinal de mais, e o meu secreto.rar. E eu vou dar um novo nome para essa imagem. Então, eu vou chamar ela de imagem.jpg, por exemplo. Um arquivo foi copiado, agora eu já tenho a imagem aqui, ó. Olha quem está aqui. E essa imagem, ela tem esse arquivo secreto dentro dela. Então, esse arquivo aqui, ele juntei mais esse, gerou esse aqui. Ou seja, essa imagem eu poderia mandar para alguém. Ela abre uma imagem normal, ó, de uma águia normal. Só que se eu vier com o botão direito aqui, eu consigo abrir e ver o que tem dentro dessa imagem. Antônio, como? Se eu abrir a imagem e ela ainda está como imagem. Eu posso vir aqui, ó, abrir com, eu vou abrir ela com WinRAR. E olha só quem que tem dentro de imagem aqui, .jpg, nós temos a pasta secreto. E aí dentro dessa pasta secreto, poderíamos ter o que a gente quisesse, tipo qualquer imagem, até mais de um arquivo também é possível. Beleza? Ou um arquivo, um WinRAR, zipado e tudo mais, beleza? Isso é o nosso primeiro comando, que é o comando copy. Agora nós rodaremos um segundo comando aqui, que é para esconder, e até criei uma pasta, aí joguei aquela imagem aqui dentro, a primeira imagem mesmo, sem ser aquela que a gente ocultou, né? E agora dentro dessa pasta esconder aqui, eu tenho uma imagem e eu quero esconder essa pasta de fato. O que eu faço? Dentro ainda da minha pasta área de trabalho, eu vou jogar o comando attrib mais h de hidden, né? Mais s mais r, e eu vou jogar aqui o nome da pasta, que no caso é esconder. E olha só o que acontece, a imagem... a imagem some porque ela está dentro da pasta, né? Mas a pasta ela some. Só que ela ainda está aqui dentro. Ela está dentro da área de trabalho. A gente só não vê. Beleza? E como é que eu faço para voltar essa pasta? Simplesmente eu venho aqui e coloco o sinal de menos em todos
onde tem mais. Então um sinal de menos e agora a pasta ela volta a aparecer. Olha só que interessante. Então uma forma muito rápida e fácil de ocultar, famoso ocultar a vista de todos, né? Então uma outra forma também legal de se fazer é o check disk. Com o próprio, executando como admin também, você pode escanear o seu disco. Você joga chk, dsk, lembrando que todos esses comandos eu vou entregar lá dentro do grupo do Telegram, tá bom? Eu não vou rodar aqui no meu, mas você pode dar um enter aí e fazer um check disk no seu próprio Windows. Você vai ver que ele vai começar a fazer um escaneamento, beleza? Uma coisa interessante também, não dá problema nenhum, tá? É porque eu sempre faço, e aí chk, dsk, ele vai, olha lá, ó, ele vai... Cliquei Enter aqui, ele vai identificar o tipo de arquivo, ó, executando CHK, está examinando a estrutura básica do sistema de arquivos, e não é ideal que você faça o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou parar ele no meio. Como é que eu paro? Eu dou um Ctrl C, por isso que eu não queria fazer. Mas você começou, deixa ele rodando completo, tá? Então deixa ele ali um tempo e tudo mais. Eu vou dar um Ctrl C aqui para parar, ele vai concluir, vai escanear aí o seu sistema. Vou dar um CLS aqui para limpar. Bora pro próximo. Uma coisa interessante também é NET SHWLAN Show Profile. Esse NET SHWLAN Show Profile, a gente consegue ver todas as redes Wi-Fi que o meu computador, no caso, você vai rodar no seu computador, que o seu computador já se conectou. Então quando eu dou um Enter, ele vai mostrar todas as interfaces que o meu computador já se conectou. Então ele se conectou no meu S24 em mais 3 redes. Essa aqui inclusive eu estava dando uma aula sobre como subir um Fake Access Point. Em breve a gente fala sobre isso, que é uma rede Wi-Fi falsa, né? E aí a gente deu o nome de Wi-Fi grátis. Ela não tem senha, porque eu não coloquei senha nela. Mas, por exemplo, eu subi aqui meu S24 e eu quero saber qual que é a senha desse S24 Ultra. Como é que eu faço? Então a gente vai rodar o comando NetSHWLAN Show Profile. Eu consigo saber. E um adendo aqui, eu gostava muito de utilizar isso aqui em notebooks de lojas que estavam conectadas na rede Wi-Fi. Tipo, eles não passam qualquer rede Wi-Fi, mas você tendo acesso ali àquele notebook de demonstração que está conectado na rede Wi-Fi, você consegue descobrir qual que é a rede daquele computador e qual que é a senha. Então a gente passa NetLAN, NetSH, WLAN, Show Profile, e a gente vai jogar aqui o nome da rede, ó, S24 Ultra de Antônio. E aí, eu vou jogar aqui igual clear, porque eu quero que a chave ela seja limpa, que ela venha em texto claro. E olha só, o conteúdo da chave, essa é a senha, né? Então você vai fazer aí, você vai ver em conteúdo da chave, vai mostrar a senha. E a senha, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz aqui para demonstração nossa. Se eu dou um CLS, eu posso limpar aqui a tela. Uma coisa legal, agora, essa parte é legal, se eu jogo aqui, ó, Color 2, olha como é que fica. E aí, é muito comum você dar um dir/s, né? E aí, ele... É porque eu tô... Deixa eu fazer o seguinte, ó. Eu vou voltar até Users. Até o disco C, na verdade. Como é que eu voltei? Eu poderia passar CD e só o DC, 2 pontos. Poderia. E eu voltei pasta por pasta. CD, ponto, ponto, CD, ponto, ponto. E aí eu dou um dir/s. E olha só que interessante que ele fica. Ele fica listando tudo, né? Como são muitos arquivos. O dir, ele é de diretório. E aí ele fica dessa forma aqui. Mas por curiosidade, bem interessante. Posso voltar lá naquele caminho. Então eu passo CD e eu passo aqui o caminho, nesse caso, da área de trabalho. Estou de volta na área de trabalho. Se eu jogo Color 7, por exemplo, eu posso voltar. Color 8, ele fica um pouco mais escuro, né? Color 40, nossa, que feio. Color 20. E aí você consegue ir trocando. Color 26. No caso eu quero voltar para o padrão, é só digitar Color, que aí ele vai voltar. Beleza? Uma outra coisa interessante também, deixa eu dar um CLS aqui, é que eu consigo mudar, por exemplo, isso aqui, ó. É o prompt. E para isso eu só jogo aqui prompt. E aí eu posso colocar, por exemplo, o que eu quero. Então eu vou jogar foco em sec, um símbolo aqui de real, e aí eu coloco o G maiúsculo. E olha só como é que ficou agora, foco em sec. E agora eu posso dar o dir/s, eu posso fazer tudo, só que lembrando que no meu prompt eu dei o nome que eu quero. Então você pode fazer isso também, dar o nome que você quer. Beleza? Como é que eu faço para voltar? Então é só digitar prompt e aí ele volta mostrando o caminho completo da onde eu tô. Posso mudar o título também, ó. Aqui em prompt de comando, você está vendo, ó, prompt de comando. O que eu faço? É só digitar title e eu vou colocar aqui, ó, foco em sec.
E olha só que interessante, na verdade eu digitei errado, title. E olha aqui em cima, ó, foco em SEC. E aí você pode mudar por título que você quiser. Então eu vou colocar aula top, deixa o like. Se você está curtindo aí, já deixa o like aqui em cima, eu consigo mudar o que eu quiser, tá? Uma outra coisa legal é que a gente consegue jogar um cur. Olha só isso aqui, ó, cur, QR, enco. Aí você já entende que a gente está falando sobre de QR Code, tá? .de, vou jogar um barra e olha só, dois pontos, barra, barra, foco em sec.com. E ele vai gerar para mim um QR Code, então eu posso até tirar um print disso, e ele gerou para mim um QR Code. Qualquer pessoa que lê esse QR Code, ele vai abrir com sucesso a página da Foco em Sec. No caso, porque eu joguei aqui, ó, focoemsec.com. Você joga o domínio que você quiser, né? Lembrando de passar aqui o HTTPS, e ele vai gerar para você um QR Code do seu domínio direto pelo terminal. Olha só que interessante, direto pelo CMD, sabia dessa? Então já comenta aqui se você sabia, e até no final vou deixar aqui aberto para você comentar outros comandos do CMD ou do Windows que você conhece que sejam interessantes, beleza? Uma outra forma também de utilizar o CMD, olha só que interessante, eu posso jogar o cur e eu posso jogar o dict.org/d de dictionary, que é de dicionário, tá? E eu posso, aqui no caso específico, para palavras em inglês. Então, por exemplo, se eu quisesse a palavra em inglês, vamos pensar aqui, many, palavra many. E aí quando eu dou um enter, olha só, ele vai entender para mim, ó, e trazer, no caso em inglês mesmo, um número considerável, um grande número, muitos itens, e aí ele traz algumas possibilidades e traduções da palavra many. Isso para qualquer time, por exemplo, para qualquer palavra que seja em inglês. Aí, ó, aqui, to gain time, tudo mais. E olha só que legal, tempo, horas, temporadas de manhã e tudo mais. E aí a gente consegue ter para palavras em inglês. Mas Antônio, eu estou no Brasil, eu não quero palavras em inglês. E agora abrindo aqui o nosso CMD também, abrindo no modo normal, tá? Agora abrindo no modo normal, porque ele vai permitir que eu, por exemplo, aqui, ó, escolha Windows PowerShell, que eu escolha a Azure Cloud Shell, ou até o prompt de comando, que é o que a gente tá. Posso abrir várias sessões. Então, olha só, se eu abro aqui, eu posso ter mais ao contrário de janelas diferentes, né? Eu posso ter dentro da minha mesma janela só abas com vários e vários terminais rodando. E a gente vai abrir o PowerShell, tá? Por que o PowerShell? Porque a gente vai rodar um comando de invoke. E esse comando ele só é entendível no PowerShell. Olha só que interessante, ele já entende. Se eu tento rodar aqui, ó, ele não deixa, ó, não é reconhecido no nosso querido CMD. Mas no PowerShell ele é. Lembrando, esse comando aqui ele é um pouco grande, tá? Demoraria um pouco para mim te explicar. Só que você consegue ver que aqui a gente está fazendo uma requisição em um domínio, né? .org, né? Um dicionário. E aí a gente está procurando pela palavra computador. E olha só, eu já deixei aqui pronto, mas qualquer outra palavra você poderia só trocar aqui no lugar de computador uma outra palavra. E aí você dá um enter que ele já vai fazer essa validação para a gente, vai trazer de uma maneira clara, olha lá, o computador direto pelo nosso terminal. Tá lá o computador trazendo como adjetivo, computador separando ali várias nomenclaturas, sílabas e tudo mais, de maneira gaúcha, ó, a pronúncia aqui no Brasil, e aqui a especificação, né? O que ele é? Uma máquina capaz de fazer cálculos, ciência da informação, aparelho eletrônico capaz de calcular e realizar, e assim sucessivamente. Esse comando também vou mandar lá no grupo do Telegram, então se você não está, é só entrar que eu vou deixar aí aqui na descrição. Beleza? E aí, Antônio, eu quero fazer isso de uma maneira mais tranquila. Você pode deixar no bloco de notas, por exemplo, só trocando aqui. E aí quem trabalha, né, muito com palavras e assim sucessivamente, você pode ter direto no seu terminal. Beleza? E é possível até criar um script para isso. Você consegue criar um script. Olha só que interessante. Em breve a gente fala isso. Tanto em Python, que é um pouquinho mais fácil, quanto em outras linguagens também. E aí, voltando aqui, o que eu posso fazer mais? Nossa, são muitas possibilidades. Então, para você que ficou até aqui agora nesse vídeo, então a gente pode dar um help, por exemplo, e muitas das coisas a gente pega por aqui, ó. A gente consegue mkdir para criar um diretório, né? A gente consegue md, também cria um diretório, o if, e aí você consegue ir montando e juntando as suas
formas ali de lidar com o CMD, tá? O attrib que a gente utilizou, ele tá aqui, ó, exibe ou altera atributos de um arquivo, então a gente alterou o atributo de um arquivo, deixando ele em oculto, beleza? Find para encontrar, ó, procura uma cadeia de caracteres, então eu vou deixar goto também, que é para ir, né? É interpretador, muito interessante, a gente utilizava muito também para acessar sites através do goto, e em breve eu falo sobre ele e trago mais comandos. Comandos aqui que eu uso diariamente, tá? Diariamente não, mas semanalmente pelo menos. Que é o CHK, de fazer um escaneamento ali completo no sistema diretamente pelo próprio. E o SFS Scan também a gente pode utilizar. Depois eu vou até deixar como atividade você procurar alguns, pelo menos 3 comandos, tá? Se é que assistiu até aqui, pelo menos 3 comandos, manda aqui, comenta que você conheça, que você acha interessante, que eu não falei aqui, ou que você descobriu agora. Vai fazer um estudo, você descobriu alguns comandos aqui, pega 3 comandos, joga aí na descrição. E por último, vou deixar um site aqui que eu gosto de me basear bastante, que é exatamente este aqui, ó. Eu vou abrir até numa página, olha só que interessante, é o windowscommandline.com. Você consegue fazer uma infinidade de coisas, ele tem muitas explicações. Antônio é inglês, mas não tem problema, você consegue traduzir para o português. Então, por exemplo, adicionar uma nova conta através do CMD, ó. E aí, user account, e aí deletar um diretório com rmdir, matar processos através do CMD, e aqui ele te dá toda a explicação, netuser, username, você dá um username, você passa a senha, coloca a /add, que ele vai adicionar essa conta. Então aqui ele dá até o exemplo de uso, ó. Ele adicionou uma conta chamada John com essa senha e adicionou. Para esconder a senha, ó, hide password, você consegue, olha lá, o netuser /add John e aí um asterisco para adicionar uma outra conta domínio e assim sucessivamente. Gente, é maravilhoso, tá aqui. Questão de CMD, PowerShell, windowscommandline.com é um dos melhores que eu conheço. Então, espero que você tenha curtido. Se quiser entrar lá para a lista de espera também da FocSec Club, vou deixar o link aqui na descrição. FocSec Club, nosso treinamento completo de cibersegurança e investigação digital. Então, obrigado por acompanhar, assistir até aqui. Faça esses testes, anote, teste, me avise. Não deixe de entrar no grupo do Telegram, já deixa o like e tamo junto.